Bom, pessoal, estamos fazendo aí um projeto bem interessante, que são as leituras compartilhadas e variando dois contemporâneos e um clássico. Pegamos o livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações, e o objetivo era trabalhar muito no que a gente chama aqui de sala 403 do andar da teoria, em que a gente discute os fatores resultantes da revolução civilizacional que a gente está passando, que é ordens espontâneas, e Adam Smith foi o que introduziu a ideia da mão invisível, que é a primeira ideia de que a gente tem uma ordem espontânea, que a sociedade trabalha dentro de uma ordem espontânea para poder sobreviver. Então foi nessa ideia. Mas tudo tem surpresas. Na página 78, né, o Adam Smith vai falar o seguinte, ó, abre aspas. Todas as espécies de animais naturalmente se multiplicam em proporção aos seus meios de subsistência, e nenhuma espécie pode se multiplicar acima disso. Na verdade, Adam Smith é um precursor esse texto dele, ele está comparando com outras espécies, e ele vai falar do ser humano também. No fundo, ele diz que o ser humano não consegue aumentar a população, e aí ele vai falar da mortalidade infantil. E aí vai um pouco na linha, né? Ele está escrevendo esse livro um pouco antes de Malthus, e depois Malthus vai se inspirar nisso um pouco e dizer que o ser humano, quando aumenta a população, tem crise, aí não consegue sair disso. Que foi o pensamento, digamos, dominante nesse período aí, por volta aí de 1800, né? E o que é interessante é justamente essa comparação que a gente também faz quando a gente vai falar de um conceito fundamental da escola, que é a complexidade demográfica progressiva, que está no meu livro, Administração 3.0, que é o ser humano, e é exatamente diferente das outras espécies, nós conseguimos crescer demograficamente. Como é que a gente consegue crescer demograficamente? Porque nós somos tecnoculturais. E aí a gente chega num conceito, e esse artigo de hoje é para falar desse conceito, que não sei se a maior parte das pessoas que não tem trabalhado dentro da escola, né, que não leram meu livro, que a gente fala sobre o triângulo da sobrevivência. Todas as espécies, todos os animais têm um triângulo de sobrevivência. Então, você tem um modelo de comunicação e informação, que os animais adotam, um modelo de comando e controle, líder alfa, né, de como é que eles tomam as decisões em direção à sobrevivência, e embaixo a complexidade demográfica. Então, isso faz parte de um triângulo que tem que estar harmônico. As formigas têm um modelo harmônico, com uma complexidade demográfica altíssima, os lobos têm um modelo harmônico com uma complexidade demográfica muito menor. E quando você vai aumentando essa complexidade demográfica, você quebra a complexidade dividindo. Você quebra a interdependência. Uma alcateia de lobo vai para um lado, a outra vai para o outro, você divide a complexidade. Então, uma continua com a mesma complexidade, com a taxa de complexidade, e a outra continua com a mesma taxa de complexidade. Você não aumenta a complexidade, porque você não pode mudar geneticamente o que é fixo, como é comunicação e comando e controle. Então você tem que dividir. O que acontece com a nossa espécie? E aí quebra, né, parte do Adam Smith, parte do Malthus, mas a gente quebra, porque nós somos uma espécie tecnocultural. O nosso modelo de comunicação é tecno, o nosso modelo de comando e controle é tecno. A complexidade demográfica não. Então, a complexidade demográfica, quando a gente aumenta a complexidade demográfica, nós somos uma espécie interdependente, não dá para dividir, né? Um país invade o outro, né? Você tem uma crise no país, como é o caso agora da Venezuela, 6 milhões de pessoas saem da Venezuela, vão para outros lugares, né? E aí você não consegue quebrar, viver isoladamente, como já até aconteceu. A gente tem cada vez mais interdependência. Então isso vai aumentando a complexidade. De maneira geral, em cada cidade, em cada país, em cada estado, vai se aumentando a complexidade e você precisa então modificar o modelo de comunicação e informação, o modelo de comando e controle, que é o que nós estamos vivendo agora, para poder resolver o problema da base da pirâmide, que é a complexidade demográfica. Essa é uma novidade na forma de pensar o ser humano.
para a gente entender o tamanho da mudança que a gente está passando. A gente está modificando, né, reorganizando, né, equilibrando o triângulo da sobrevivência que estava desequilibrado. A gente aumentou muito a população, não fizemos as reformas necessárias no modelo de comando e controle e nem no modelo de comunicação. E aí a gente começou a, então, ter problemas cada vez maiores. A gente vê isso num país como o Brasil, que cresceu 7 vezes, problema de educação, saúde, saneamento, habitação, mobilidade, tudo. Você aumentou a população, você precisa agora um outro modelo de comando e controle. Já temos começamos a ter um novo modelo de comunicação, mas precisa ter um novo modelo de comando e controle. E é este o destino, esta é a macro tendência do novo século. A implantação de um novo modelo de comando e controle, uma reintermediação dos antigos intermediadores, mudando os modelos operacionais e gerenciais. E a base de tudo isso é o triângulo da sobrevivência, compreender isso. E está aqui, eu abri o livro do Adam Smith e achei ele falando sobre esse impasse das outras espécies, mas ainda pensando um pouco como Malthus, né, de que o ser humano não teria saída para esse crescimento demográfico, né, que vai aparecer depois com a ideia de que você pode resolver esse problema através da inovação, através das tecnologias. É um pouco por aí. O que os senhores me dizem? Bom, se você ainda não veio para a escola bimodal, está vacilando. Está vacilando porque a gente aqui tem uma base conceitual, a gente desenvolveu um edifício do pensamento e ação, em que a gente tem andares que começam embaixo com problema, operacional, metodologia, teoria e filosofia, e desce. Filosofia, teoria, metodologia, operacional e problema. Então a gente tem um sistema de pensamento sobre o digital, né, que vale a pena você conhecer. Vai mudar bastante a forma de pensar, vai pensar de maneira mais sistêmica o problema e não ficar recebendo essas percepções que as pessoas têm sobre o digital, impressões, sensações, e não um pensamento mais integrado. É o melhor pensamento? É o definitivo? Claro que não. Mas é um estruturado que vai te dar uma base para você até poder questionar coisas e avançar. O que você me diz? Manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Pô, quero ser bimodal.